Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário do YouTube e também no Facebook. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre esse ano em que nós nos encontramos, de 2019, em que vem trazendo grandes mudanças, não somente aqui para o nosso país, para o Brasil, mas também para todo o mundo. Antes de adentrar nesse assunto, eu gostaria de, primeiramente, falar com vocês sobre a quarta raça raiz aqui no planeta Terra. Algumas pessoas, do meio ufológico, do meio esotérico, chamam essa quarta raiz de seres élficos. Os seres élficos, eles possuíam uma grande capacidade intelectual, uma grande capacidade psíquica, uma grande capacidade de movimentar os objetos, de trazer aqui, para a nossa terceira dimensão, onde eles viveram e conviveram, coisas das outras dimensões. Eram, sem dúvida nenhuma, deuses em potenciais, porque eles tinham os 12 filamentos do DNA completamente ligados quando eles foram criados. Então eles viviam fisicamente mais, eles se comunicavam através da telepatia, eles tinham um grande contato com o planeta Terra, o planeta Gaia, tinham um grande contato com a natureza. E o que aconteceu com essa quarta raiz? Que também, no meio judaico e no meio judaico-cristão, é se chamado de os primeiros seres adâmicos, onde muitos conhecem aquela história de Adão e Eva, e todos nós sabemos, a maioria das pessoas daqui do Brasil conhece muito bem essa história e sabe que os primeiros seres adâmicos também eram portadores de grande capacidade, essas mesmas capacidades que eu citei dos seres élficos. Na verdade, todas essas informações, elas são as mesmas, elas apenas diferem o como elas são contadas em termos de religião ou em termos de história, de esoterismo, em termo esotérico. Mas essa quarta raça raiz, ela tinha todas essas capacidades fantásticas. Muito bem, os seres que as criaram, vocês podem chamar, esses seres de Deus, vocês podem chamar esses seres de Anunnakis, para quem gosta e acredita na ufologia. Isso, na verdade, não importa muito. O que importa é nós sabermos que, embora tenha fontes diferentes, formas diferentes de nós crermos que já existiu no passado uma raça, digamos assim, humana, com potencial extraordinário, um potencial enorme, com os seus corpos físicos aqui na 3D, que era capaz de fazer coisas extraordinárias, viver mais, se comunicar com a natureza, conversar uns com os outros telepaticamente. Muito bem. Por vários e vários motivos, tanto dentro do judaísmo cristão, que eu respeito, admiro muito, porque cada um tem a sua forma de passar a sua história, acreditar na sua história, como também dentro, do meio ufológico, dentro do meio esotérico, também tem a sua forma de passar a sua história. Muitos seres invejaram a sua própria criação. Muitos seres invejando a sua própria criação e vendo na sua própria criação esse potencial tão grande, tão enorme que esses primeiros seres da quarta raça raiz tinham, começaram a infiltrar aqui no planeta Terra, almas menos evoluídas.
E quanto mais infiltrava-se essas almas menos evoluídas no meio desses primeiros seres adâmicos, ou esses seres que nós acabamos de citar, esses seres élficos, cada vez mais foi baixando a energia do planeta Terra, foi criando conflitos, foi criando desarmonia entre os religiosos da época, porque sempre houve uma forma de religião, né, diferente, uma forma de se conectar com o todo, né, com o Deus que é pai, que é mãe, que é criador, que é criadora, independente da sua crença, independente da sua vertente. Então, todas essas duas vertentes que eu acabei de citar para vocês, eu não desmereço de nenhuma forma nenhuma das duas vertentes. Cada um de nós somos livres para acreditar em qualquer uma delas. Mas o fato é que nessas duas vertentes isso aconteceu, isso ocorreu. Isso é um fato, independente da maneira que você acredita nessa história. Sobre a queda dessa quarta raça raiz, que era uma raça tão pura. Muito bem. Passando dessa quarta raça raiz, nós nos encontramos onde nós nos encontramos hoje, na quinta raça raiz. E o que aconteceu com a quinta raça raiz, que somos nós hoje que estamos aqui? A quinta raça raiz, ela tem apenas os 2 filamentos do DNA ligado, que são responsáveis, e todos nós sabemos, né, se você não sabe, que são responsáveis pela sobrevivência de nós aqui e pela autopreservação. Ou seja, a maioria dos seres, né, da quinta raça raiz, que todos nós aqui, a maioria das pessoas aqui no planeta se encontra, o que nos move são apenas esses 2 filamentos, que muitos cientistas acreditam, né, que os outros filamentos, chamados de DNA lixo, na verdade não são DNA lixo. Na verdade são os outros 10 filamentos que estão ali adormecidos em cada um de nós, e que nessa era que nós estamos agora, né, a era de peixes ainda, mas o início da era de aquários, e esse início da era de aquários, ela vem justamente a começar a despertar em cada homem, em cada mulher, jovem, criança, a reconexão com esses outros 10 filamentos que faltavam e que na verdade eles não foram tirados de nós, de seres humanos, eles não foram retirados, eles apenas ficaram adormecidos, e que agora, nos momentos em que nós nos encontramos agora, nessa nova era em que nós estamos, em que antigamente, né, todas as pessoas e todos os seres da quarta raça raiz tinham uma conexão plena e maravilhosa com a natureza, com os criadores, com o plano espiritual. Ninguém era mestre, ninguém dependia de ninguém. Todos os seres tinham em si o seu potencial criador, de se comunicar com as plantas, de se comunicar com os animais, de curar o seu corpo, de manifestar coisas extraordinárias e coisas maravilhosas. E a mesma coisa está começando a acontecer agora. Nessa quinta raça raiz em que nós estamos, por nós termos ficado muito tempo, muitos milhares de anos, né, adormecidos, nós nunca fomos abandonados de maneira nenhuma. Enxergue isso da sua maneira religiosa ou enxergue isso, né, de uma maneira esotérica, tanto faz. Porque, como eu mesmo disse, as duas formas de crença são muito parecidas. Mas tanto da forma religiosa, né, quanto da forma esotérica, foi prometido para todos nós uma nova era. Uma era onde nós não precisaríamos mais de um mestre, nós não precisaríamos mais de um avatar, nós não precisaríamos mais de um único profeta, né, que seria representante entre o plano espiritual e entre as outras pessoas, que foi perdida, né, nessa quinta raça raiz, aonde nós nos acostumamos, querendo ou não, né? Porque a maioria de nós estamos com esses outros 10 filamentos desligados, nós nos acostumamos
a ter sempre um mestre, uma mestra, a ter sempre um avatar, a ter sempre um médium, a ter sempre alguém ali que fosse representante do plano espiritual, seja através da cura, seja através de revelações, seja através de comunicação com o plano espiritual, com as plantas, todo o conhecimento. Mas é justamente essa era que nós nos encontramos agora e que foi prometido tanto na Bíblia judaica cristã ou pelos esotéricos estudados, faz com que justamente e principalmente se deu-se início no ano de 2000 e agora vem vindo com uma grande força nesse ano que nós nos encontramos agora, de 2019, aonde, talvez você não saiba, mas muitos seres, muitas almas, muitas pessoas, independente da sua crença religiosa ou não, independente do seu conhecimento didático ou não, independente de morar numa floresta e ser um índio, independente de morar numa grande metrópole, muitos seres já estão começando a se reconectar com essa era que havia na quarta raiz e que foi prometida para todos nós através das religiões, através dos avatares que aqui passaram, aonde nós novamente seríamos irmãos, mas também mestres de nós mesmos. Nós seríamos mais uma vez deuses e deusas em potencial. Esse ano de 2019, não somente aqui no Brasil, mas nos outros países, vem trazendo sim grandes desafios para todos nós. Desafios em todas as esferas que vocês podem observar. Porque quando a luz ela vem para a Terra, como ela veio muito forte, a luz ela vem trazer tudo aquilo que estava oculto antigamente. Oculto dentro de algumas religiões, oculto dentro da sociedade, oculto dentro da história, oculto em todos os segmentos. Então nada mais que normal do que esse processo que nós estamos passando agora em 2019, onde nós vimos muitas das vezes grandes líderes, médiuns, pastores, padres, independente do segmento que for, em que não estava, digamos assim, seguindo o seu propósito de início, que era simplesmente servir, porque o verdadeiro mestre e a verdadeira mestra, ela está aqui para servir as pessoas, está aqui para auxiliar as pessoas. O verdadeiro mestre, a verdadeira mestra, ela não forma discípulos eternos, ela não forma pessoas que vão ficar para o resto da sua vida dependendo das suas canalizações, dependendo das suas aptidões, mas ela forma justamente outros mestres. Jesus mesmo disse: vocês farão coisas e farão coisas maiores do que eu fiz. Buda também, que significa iluminado, mas o Buda, Siddhartha Gautama, ele disse a mesma coisa também. Todos vós são Budas, todos vós são iluminados. E nisso eu digo em todos os segmentos religiosos, porque na realidade a religião em si, ela não é má e ela não é boa, porque se nós observarmos dentro da religião, e todas as religiões, principalmente as mais vigentes aqui no Brasil e no mundo, existiram seres extraordinários, seres de grande doação, seres que fizeram coisas assim grandes, seres chamados de santos, de santas, de avatares, sempre nos orientando. E todos esses seres, eles nunca quiseram colocar para si mesmo o cargo de eu sou o mestre, eu sou o iluminado. Não, muito pelo contrário, se colocavam sempre naquela posição: eu sou o vosso irmão, eu sou apenas um dos pequeninos mensageiros que deseja muito que o meu outro irmão também desperte, que o meu outro irmão também entre em conexão consigo mesmo, se transformando em uma deusa e em um Deus criador também.
E o que acontece? Muitas das vezes nós estamos fechados em bolhas, né? Nós estamos fechados em bolhas, nós estamos fechados em ciclos de redes sociais, nós estamos fechados em ciclos de amigos, e muitas das vezes nesses ciclos que nós estamos fechados, muita paz, muita luz. Continuando então a parte 2, muitas das vezes nós estamos cercados, né, em bolhas de redes sociais, de grupos de amigos, e muitas das vezes nós cercados, né, dessas bolhas sociais, dessas redes, né, de amigos, de apenas alguns vídeos que nós vemos, notícias na televisão, notícias no rádio, em que muitas das vezes são apenas notícias tristes, né? Notícias ruins, notícias sensacionalistas, porque, querendo ou não, não é do interesse, né, digamos assim, da grande mídia, não é do interesse, né, dos seres de não luz, em que as notícias boas, em que as coisas maravilhosas, elas cheguem até as pessoas. E vocês podem observar muito isso. Faça um teste, por exemplo, se você entrar, por exemplo, no YouTube e você for ver os vídeos que mais têm visualizações, os canais que mais têm visualizações, são canais falando de desgraça, são canais falando de apocalipse, que o mundo vai acabar, que um meteoro vai atingir a Terra, que tudo vai ficar na escuridão. Ou seja, vocês percebem que boa parte ainda, infelizmente, né, dos seres humanos gostam dessas notícias de sensacionalistas, dessas notícias de o mundo vai acabar, de que todos os seres humanos são ruins, de que os seres humanos estão cada vez mais pior, de que nós estamos caminhando para o abismo, a humanidade está caminhando cada vez mais para tudo que é ruim, para tudo que não presta, para tudo que é triste. Mas na realidade não. Na realidade, como eu estava mencionando, né, no primeiro vídeo, que infelizmente foi interrompido, e continuando aqui agora no segundo vídeo, muitos e muitos seres, como eu mesmo disse, independentes, homens, mulheres, crianças, jovens, independente da sua religião, da sua não religião, da sua crença, muitos seres estão despertos nesse momento, já estão despertos. Muitos seres estão trabalhando em todos os campos da sociedade para que neste ano de 2019, esse ano da luz, venha trazer para a terceira dimensão coisas que estavam apenas na quarta e na quinta dimensão. Então, se vocês procurarem, muitas das vezes em outros canais, sair um pouco dessa bolha, né, que muitas das vezes nós nos encontramos, aquela roda de amigos, muitas das vezes muito pessimistas, né, sairmos um pouco daquele meio em que nós estamos, nós vamos ver que nesse momento agora existe muitas, mas muitas crianças, sim, crianças com grande potencial intelectual, com grande potencial. Existem muitas crianças, por exemplo, trabalhando em energia sustentável. Existem crianças de 12, 13, 14, 15, 17 anos fazendo projetos enormes, extraordinários, ligados à tecnologia, ligados à medicina, ligados à saúde, ligados a vários setores da sociedade. E por que está ocorrendo isso nesse momento agora? Isso está sendo entregue para muitas e muitas e muitas pessoas. Por quê? Porque antigamente isso era entregue muitas das vezes, né, para uma pessoa, para um grupo de pessoas.
e por determinados motivos, determinadas razões, essa pessoa pegava esse conhecimento da medicina, esse conhecimento espiritual, esses vários conhecimentos, e acabavam algumas vendendo esse conhecimento para grandes indústrias, vendendo esse conhecimento e fazendo com que esse conhecimento não chegasse a nós, não chegasse à sociedade. Mas o plano espiritual dessa nova era em que nós nos encontramos decidiu fazer um novo projeto. E nesse novo projeto, vários seres estão recebendo as mesmas informações, as mesmas tecnologias, estão desenvolvendo os mesmos trabalhos. Por quê? Porque se apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas, como já aconteceu no passado, recebesse isso, é muito mais difícil para aquela pessoa lidar com aquilo na terceira dimensão ou como ser humano, está propensa a de repente se desviar do seu foco e não colocar todas essas coisas maravilhosas em prol da humanidade. Agora, nessa era em que nós nos encontramos, aonde todos nós estamos nos reconectando com o nosso eu superior, em que todos nós estamos reconectando com a espiritualidade, com Deus, com as deusas, dê um nome que vocês desejarem. Agora existe vários e vários canalizadores. Então o que acontece? Existem pessoas hoje em dia dentro do meio político, dentro do meio religioso, dentro do meio social, dentro do meio econômico, em todos os campos da sociedade, trazendo para nós a luz, trazendo para nós a ascensão, aonde todos nós não seremos mais escravos das forças de não-luz, não seremos mais escravos daqueles seres que nos querem ver para sempre como eternos aprendizes, como eternos seguidores, como eternos dependentes e adoradores deles. Então, se vocês mesmos forem pesquisarem, vocês vão ver que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os países, em todas as potências, estão cada vez mais em todos os setores da sociedade, jovens, crianças, mulheres, idosos, tendo um despertar muito grande, um despertar espiritual, um despertar de saber quem são si mesmo, lembranças de vidas passadas, ou reconexão com o seu Deus, reconexão com Jesus, reconexão com Buda, reconexão consigo mesmo e com a espiritualidade. E sendo assim, trazendo também nessa era uma queda desse controle que houve durante muitos milênios de ano. Então será trazido a partir desse ano agora de 2019 grandes, mas grandes revelações no campo espiritual, no campo religioso, no campo científico, no campo da medicina, por várias pessoas. Eu posso dizer por mim mesmo que eu não sou a única pessoa, muito longe disso, em que eu trabalho com muitos jovens, mas muitos jovens mesmos, que estão trabalhando em vários projetos da medicina, da tecnologia, vários projetos da saúde, alimentação, em que irão trazer esses projetos e entregar para a humanidade gratuitamente ou em preços assim muito baixos, mas muito baixos mesmo, quebrando assim toda a indústria farmacêutica, tecnológica, espiritual controladora, não a não controladora, né? Mas a espiritual controladora, trazendo para nós de novo essa ascensão, esse equilíbrio, esse amor e tudo em que nós merecemos. Então nós temos que nos ancorar, nós temos que saber que
no meio de toda essa transformação que nós estamos passando, não só aqui no Brasil, como nós estamos passando em todo o planeta, em que muitas das vezes você talvez vai se decepcionar com líderes políticos, você vai se decepcionar com líderes religiosos, ufólogos, você vai se decepcionar muitas das vezes com cientistas, no campo da indústria farmacêutica, filosófica, mas tudo isso ela serve, vai nos servir para despertar em nós o desejo e a vontade de trabalhar nesses mesmos meios que essas pessoas trabalhavam e trabalham. Está mais do que na hora, está mais do que no momento de nós tomarmos, cada um de nós, homens, mulheres, mães de família, protetores dos animais, protetores da natureza, da fauna, da flora, da ciência, da política, em todos os meios. Está mais do que na hora de nós tomarmos as rédeas das nossas vidas. E isso não quer dizer que nós não teremos luta, isso não quer dizer que nós não teremos dias tristes, isso não quer dizer que nós não teremos ausência, de sofrimento, não, de maneira alguma, mas em que nós não seremos mais dependentes como nós éramos antes. Nós estamos nessa nova era, nesse novo ano que está apenas iniciando e que foi profetizado pelo judaísmo, pelo budismo, que foi profetizado pelo espiritismo, pelo Chico Xavier e por vários e vários outros mestres, em que o planeta Terra entraria num novo padrão vibratório, entraria numa nova era tecnológica, entraria numa nova era da medicina, da alimentação, da saúde, aonde não haveria e não vai haver mais tanta desigualdade social, desigualdade espiritual, desigualdade em conhecimento. Então nós temos que nos sentir alegres, felizes, gratos. Quando você se vê diante de uma luta, diante de um problema, diante de algo que não deu certo, de alguém que você acreditou, de uma ideologia que você acreditou e não deu certo, que você venha se sentir grato, porque tudo tem um começo, um meio e um fim. O fim deles e o trabalho deles já foi concluído. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de levar para frente esse trabalho. É a nossa vez de nos abrirmos para a espiritualidade, nos abrirmos para novas ideias, nos abrirmos para novos projetos de vida, novas fontes de renda, novos meios de ganhar a vida, novos meios de ajudar o próximo, de nos iluminar, de iluminar também a sociedade, de dividir o que nós temos com as outras pessoas. Então que nós venhamos a nos sentir gratos por tudo que nós já recebemos, ainda que esses nossos irmãos tenham cumprido, e eles cumpriram sim, eles cumpriram o papel deles, da maneira deles, com as falhas deles ou não, eles cumpriram o papel deles. Não é momento da gente se sentir triste, desiludido, desesperançoso, muito pelo contrário. Saia dessa bolha social, dessa bolha religiosa, dessa bolha que muitas das vezes nós nos fechamos, e olhe através dessa bolha. Procure canais, procure pessoas, procure grupos de amigos em que vem trazendo novas informações, novas notícias, porque como eu havia dito, infelizmente, notícias boas, coisas maravilhosas, por enquanto ainda não traz tanta audiência, Essa que é a mais pura verdade. As coisas apocalípticas, as coisas tristes, as coisas horríveis trazem muito mais audiência do que as coisas maravilhosas. E sim, as coisas maravilhosas elas estão acontecendo porque nos foram prometidas, nos foram profetizadas, e nós temos que nos sentir felizes, nós temos que nos sentir alegres por isso. Nós olharmos para o momento em que nós estamos agora e nós só focarmos nas coisas que a luz está desvendando, que a luz está trazendo à tona,
e nós vemos apenas o lado negativo de tudo, isso é uma coisa assim muito manca. Isso seria mais ou menos como aqueles banquinhos, né, de 3 ou 4 pernas, mas faltando uma perninha, né? Em que faltando uma perna não há como ter um equilíbrio. Então nós temos que ver esse momento em que nós estamos passando como uma oportunidade. Uma oportunidade, seja você dentro da sua religião, se você tiver uma religião, ou se você já fez parte de uma religião, de repente você sente vontade ou não de voltar para ela ou permanecer nela, seja a mudança que você tanto quis, que você tanto almejou que viesse de líderes, que você tanto almejou que viesse de outras pessoas. Seja essa mudança dentro da sua religião, seja essa mudança dentro da sua sociedade, seja essa mudança dentro do meio profissional em que você atua, seja essa mudança dentro do meio político, seja essa mudança dentro da sua família, da sua casa, do seu bairro. É a oportunidade para você crescer, é a oportunidade para você trazer o novo, é a oportunidade para você fazer aquilo que você acha que as outras pessoas não estão fazendo. É a oportunidade que nós estamos tendo de sermos mestres, mestras, irmãos uns dos outros, colocando os nossos trabalhos, os nossos serviços, o nosso amor em todos os campos e as áreas da sociedade em prol de todos. E eu digo para vocês, isso não será barrado, isso não terá como ser barrado mais pelos controladores de todos os setores. Sabe por quê? Porque cada um de vocês, e vocês sabem disso, cada um de vocês já receberam esse chamado, cada um de vocês já sentem que, olha, não tem ninguém fazendo tal coisa nessa área profissional, científica, religiosa, filosófica, mas eu tenho uma ideia nova, eu tenho uma coisa aqui que eu tenho que trazer. Mas que isso não fique apenas no campo das ideias, que isso não fique apenas no campo do espiritualismo, do campo mental. Não tenham medo. Coloquem todas as suas ideias, coloquem todas as suas filosofias, coloquem todo o seu trabalho, em todos os meios que você trabalha, não importa qual campo, no campo material, no campo espiritual, coloquem isso na terceira dimensão. Porque muitas das vezes vocês acham, eu não sou preparado, eu não sou preparada, nossa, mas quem sou eu perto de tal médium, quem sou eu perto de tal religioso, quem sou eu perto de tal pessoa? Nós não devemos nos comparar com ninguém. O que eles tiveram que fazer, eles fizeram já. Agora é a sua vez de fazer, é a sua vez de crescer, é a sua vez de contribuir, de trazer algo novo para todos os setores, eu já disse, da culinária, os setores que você possa trabalhar dentro da filosofia, dentro da ciência, dentro da espiritualidade, dentro da sua família. Traga esse algo novo, não tenham medo, tragam esse algo novo que está dentro de vocês e vocês sabem o que é. Sabe por que vocês sabem o que é? Porque vocês já detectaram o que tinha dentro de todos os outros meios e que estava faltando. Então, se você já sabe o que está faltando, só resta você trazer isso para a terceira dimensão. Traga e não tenha medo de trazer. Porque muitas pessoas já estão fazendo isso. E cada um de nós traremos para a sociedade como um todo uma sociedade de paz, uma sociedade de luz, uma sociedade de iluminação, uma sociedade onde nós não teremos mais falta de nada. Muitas das vezes nós estamos tão acostumados, né? Apenas pensar negativamente, apenas pensar, nossa, tudo é ruim, nada vai mudar, parece que as coisas estão cada vez mais piores. E de repente, quando chega aquilo que foi prometido, seja por Jesus, por Buda, pelos filósofos, pelos oráculos,
Quando chega, finalmente chegou a era da luz, nós não queremos acreditar. Nós não queremos acreditar. E nós temos que acreditar, não somente acreditar e aceitar. Tragam tudo que está dentro de vocês, em todos os meios. Tragam isso para a terceira dimensão. Sejam mestres, mestras, irmãos e servidores e trabalhadores da luz. Porque muitos seres já estão trabalhando e nada mais pode barrar a nossa evolução. Muita paz e muita luz para cada um de vocês.